Patrios. Revolucionando conhecimento científico. Olá, bem-vindos ao Pod Trials. É ótimo ter a companhia da nossa audiência mais uma vez. Muito obrigado mesmo por estarem aqui com a gente. Hoje, a gente vai mergulhar num tema assim fundamental na medicina. Os 7 pecados mortais no manejo da hipertensão. A nossa conversa é baseada num artigo de revisão bem recente, de 2025, de Pinho e colaboradores. Ele revisita, olha só, 130 anos de história, desde que Riva-Roth popularizou a medição da pressão lá em 1895. Exatamente. E o artigo traz essa ideia, né, de que certos erros históricos que demoraram pra gente sacar foram tipo pecados mesmo, sabe, que impactaram tratamentos, vidas. Então, vamos explorar esses equívocos e ver como a ciência foi evoluindo, né, citando os estudos e diretrizes mais importantes nesse caminho. Preparadas? Então vamos lá. O primeiro grande erro, o pecado 1, vem lá do comecinho, tipo 1895. A galera acreditava que pressão alta era, pasmem, necessária para garantir que o sangue chegasse nos órgãos. É difícil de acreditar hoje, né? Clifford Allbutt até chamou de hipertensão essencial. Eles achavam que baixar a pressão podia ser perigoso, imagina. Que loucura. E quando que isso começou a mudar? Então, essa ideia só foi assim seriamente questionada lá nos anos 60, muito por causa de estudos grandes como o Framingham Heart Study, que começou em 48, mas principalmente, sabe, pelos ensaios clínicos do Veterans Administration Cooperative Study, o VACS. Ah, o VACS, sim. Isso, publicados em 67 e 70. O VACS foi um marco, a primeira prova forte mesmo de que tratar a hipertensão, mesmo moderada, reduzia muito as complicações sérias, tipo AVC, insuficiência cardíaca. Caiu por terra a ideia do mal necessário. Entendi. E se levou tempo para aceitar o tratamento, imagino que aquela outra ideia de que a pressão subir com a idade era normal, também deve ter sido difícil de derrubar. Esse é o pecado 2, né? Exatamente. Uma noção super antiga, de 1911, acho que de um tal Fisher, que até tinha uma fórmula. Pressão sistólica PAS igual a 100 mais a idade. Nossa! Pois é, o Framingham já mostrava que o risco subia com a pressão em qualquer idade. Mas depois vieram estudos assim decisivos. O HIVT, de 2008, que olhou especificamente os muito idosos, acima de 80. Sim, lembro do HIVT. E o SPRINT, em 2015, que testou metas de pressão mais baixas, né? Mais agressivas. Os dois mostraram que tratar hipertensão em idosos salva vidas, reduz evento cardiovascular. Hoje, o foco é no risco individual, não tem essa de idade ser a barreira para o tratamento, entende? Faz todo sentido. Falando em avaliar risco, teve o pecado 3, focar só na pressão diastólica, a mínima, e meio que ignorar a sistólica, a máxima. Os primeiros JNCs lá nos estados. Ah, sim, os relatórios do Joint National Committee. Super influentes. Isso. Lá por 77, 80, eles baseavam o diagnóstico e, quando começar a tratar, só na PAD, na mínima. E isso acabava subestimando o risco, né? Principalmente em idosos, que muitas vezes têm só a sistólica alta, a PAS alta, com a diastólica normal. A tal hipertensão sistólica isolada. Verdade. Hoje está super claro que a PAS é um preditor de risco mais forte para a maioria das pessoas e, de novo, o SPRINT, como focou em baixar mais a PAS, reforçou demais a importância de controlar a sistólica. E essa questão de definir os números nos leva a um ponto que ainda dá pano para manga, né? O pecado 4. As diferenças entre as diretrizes médicas sobre os limites para diagnóstico e as metas de tratamento. Ah, sim. Esse é um véspero atual. A gente vê, por exemplo, a diretriz americana ACC-HA, de 2017, definindo hipertensão a partir de 130 por 80. Que foi uma mudança grande. Foi. Já a europeia, a SCSE, de 2018, e as nossas brasileiras de 2020, mantiveram o corte em 140 por 90 para a maioria. Essa falta de consenso mundial pode gerar confusão, né? Na prática. E às vezes leva a um foco exagerado em remédio, sem valorizar tanto a mudança de estilo de vida, que é crucial. Entendo. E outra prática que mudou bastante
foi a abordagem de cuidados escalonados, o Stepped Care. Esse é o pecado 5. Foi popularizada pelos Gênesis mais antigos, tipo o JNC5, de 93. A ideia era começar com um remédio só. Geralmente um diurético, né? Isso. E só ia adicionando outros se a pressão não baixasse. Pois é. Essa abordagem era meio receita de bolo, né? Não era personalizada e muitas vezes demorava para controlar a pressão de verdade. Aí vieram estudos como o HOT, lá em 98, o Stitch, em 2003, e um bem marcante, o Accomplish, de 2008. O Accomplish comparou direto, né? Exato. Comparou começar com combinação versus começar com um e adicionar depois. E mostrou que, para muita gente, começar já com 2 remédios em doses baixas é melhor, atinge a meta mais rápido, às vezes com menos efeito colateral. As diretrizes mais novas, como a europeia de 2018, já recomendam isso para a maioria. Interessante como a gente foi aprendendo a individualizar mais. Mas aí teve o pecado 6, que parece que tentou simplificar até demais. Aquela ideia dos anos 70 do conceito LARA? Ah, o LARA. Low, Normal, High Running Activity Hypertension. Isso aí. A ideia de que só medir a atividade da renina no sangue, a ARP, podia guiar toda a escolha do remédio. Olha, essa abordagem ajudou a gente a entender melhor o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o SRAA, que é super importante para a pressão. Mas usar só a renina para decidir o tratamento tinha problemas. Quais problemas? Primeiro que medir a renina pode variar bastante. E segundo que a resposta ao remédio depende de um monte de coisa. Idade, etnia, quanto sal a pessoa come, outras doenças. A fisiologia é bem mais complexa que só a renina, entende? Entendi, não dava para simplificar tanto assim. E aí chegamos no último pecado 7, achar que a hipertrofia ventricular esquerda, a HVE... O coração fica mais grosso, né? A parede do ventrículo. Isso. Achar que era só uma adaptação normal do coração à pressão alta. Tipo, tá fazendo mais força, ficou musculoso. Pois é, essa era a visão antiga. Hoje a gente entende a HVE não como algo benigno, mas como um processo de doença mesmo, bem complexo, não é só a pressão alta. Tem o SREA envolvido, inflamação, genética, e isso leva a fibrose no coração. Fibrose, tipo cicatriz. Exatamente, cicatrizes no músculo cardíaco. E essa fibrose faz o coração funcionar mal, aumenta muito o risco de insuficiência cardíaca, de arritmias graves. Então, hoje, prevenir a HVE ou até tentar fazer ela regredir com o tratamento é um objetivo super importante. Ufa, que viagem, hein? Pela história da hipertensão, seus erros e acertos, a ciência vai avançando, corrigindo o rumo. Mas esse artigo de 2025 deixa uma pulga atrás da orelha, né? Deixa sim. Apesar de todo esse avanço, o artigo levanta uma questão que está ligada a vários desses pecados, principalmente aquele das diretrizes diferentes. Será que a gente não consegue trabalhar para ter recomendações mais unificadas no mundo todo? Seria ótimo, né? Com certeza. Ter diretrizes mais claras, mais consistentes sobre hipertensão ia ajudar demais a melhorar o cuidado em todo lugar. Fica aí a reflexão para a nossa prática e para as pesquisas futuras. Exatamente. Bom, muitíssimo obrigado à nossa audiência fiel aqui do Pod Trials. É sempre um prazer ter vocês com a gente nessas discussões. E para a gente terminar com um sorriso, sabe por que o anão foi ao cardiologista? É o não? Por quê? Porque ele estava com pressão baixa, lá embaixo. Ah, não. Obrigado, turma. Até a próxima. Conhecimento Pod Trials Pod Conhecimento revolucionando o conhecimento científico.